Continua à vontade, Espírito Santo, nesse lugar. Continua à vontade, Espírito Santo. Feche os seus olhos, queridos. Não espere dos homens aquilo que você só pode receber do Senhor. Essa não é uma noite normal, irmãos. Esse é um encontro com nosso Pai. Um dia que o Senhor separou para marcar as nossas vidas. O início de um novo tempo na sua vida, queridos. Então não perca essa oportunidade. Feche seus olhos. Fica à vontade, Espírito Santo. Eu te busco. Seja tocado pelo Espírito Santo. Eu te busco. Receba vida. Com todo meu Receba a força de Deus. Aleluia. coração. Eu te busco. A outra razão de estarmos aqui, Senhor. Eu te busco. Tu és o convidado principal. Meu coração. Tu és o convidado mais importante desse lugar. É o teu Espírito, Senhor. Te anelo, de ti preciso, te amo mais que o meu ser. Eu te busco. Santo. Aleluia. Queridos, em todos os lugares que nós fomos, né, e a gente continua indo, desde que começou a pandemia, onde a gente chega, né, tem pessoas ali medindo a nossa temperatura, né, colocando ali a maquininha e medindo a nossa temperatura. Irmãos, se hoje nós formos medir a temperatura do nosso amor pelo Senhor, a temperatura da nossa fé, da nossa fome, da nossa sede, como é que estaria? Essa é uma noite, queridos, de reavivamento. E reavivamento, irmãos, é reacender a chama que está quase apagando ou que já apagou, mas que o Espírito Santo quer reacender. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, que dia foi esse? O dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, né? No início do capítulo 24, fala que o primeiro dia da semana, no dia da ressurreição do Senhor. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Querido, Jesus, Ele não desiste dos seus. E por mais que você não esteja vendo, por mais que você não esteja sentindo, Ele já está fazendo algo novo. Por isso não desista, não retroceda, porque a cruz está vazia e Jesus já está caminhando com você. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo
ou conversando enquanto caminham, eles pararam e com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém e não sabe dos acontecimentos desses dias? E aí ele perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele em que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Mas algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas nós não o vimos. Ou eles não ouviram, né? Ouviram. Queridos, existia uma expectativa aqui para os discípulos e para todo o povo de Israel. Uma expectativa messiânica de que Jesus viria como um rei, com exército, com força, e libertariam eles do império, né, o império romano. Mas Jesus veio de uma forma totalmente diferente, irmãos. E os discípulos se entristeceram porque eles tinham uma expectativa de que Jesus ia vir e matar os romanos e libertar eles, né? E por ter essa expectativa frustrada, eles se entristeceram. E por se entristecer, eles decidiram sair dali onde os discípulos estavam, que era Jerusalém, e ir àquela cidade, né, chamada Emaús, que com certeza eles tinham ali casas, negócios, coisas ali, eles viviam ali, né? Mas no meio do caminho, queridos, Jesus ele se encontra com aqueles homens e sem eles saberem que era Jesus, Jesus começa a compartilhar com eles e ele diz, né, no versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deviam o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Querido, Jesus poderia fazer qualquer coisa aqui com aqueles discípulos, mas aqueles discípulos já tinham visto Jesus, aqueles discípulos já tinham visto milagres, aqueles discípulos já tinham passado por algumas experiências com o Senhor. Mas o Senhor sabia que aqueles dois precisavam de um reavivamento, precisavam ser cheios de novo, amém? E aí ele começa, queridos, a conversar com eles, e ele começa pela coisa principal que nós precisamos hoje, que é a nossa base, que é a palavra de Deus. Não há avivamento, não há reavivamento, queridos, se nós não voltarmos para a palavra. Jesus poderia ali fazer qualquer coisa, irmãos, mas ele começou pela palavra. Nós precisamos voltar para a palavra, queridos. Nós precisamos voltar a crer na palavra, porque aquilo que Jesus começou a fazer ali naqueles primeiros minutos que estava com eles, foi levar os discípulos a crer novamente no que estava escrito. E é isso que nós precisamos hoje, queridos, para sermos reavivados, para sermos acesos, para que essa chama cresça cada vez mais e não se apague no nosso coração. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar a crer nessa palavra, queridos. Crer de todo o nosso coração. Essa palavra que é viva, queridos, e eficaz. E que essa palavra, queridos, ela entre hoje no nosso espírito, no nosso ser, como essa espada de dois gumes e como uma bomba que estoure, queridos, todos os cativeiros do diabo na nossa vida.
estoure toda inconstância, estoure todo desânimo, toda incredulidade, toda amarra, todo grilhão, toda cegueira, tudo que te prende. Que essa palavra, irmãos, entre com força e te liberte em nome de Jesus. Porque a palavra diz, irmãos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, seja livre. Aleluia. E aí Jesus começa, queridos, a compartilhar com eles a palavra. Porque a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos todos os dias. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos edifica. Sem a palavra o nosso coração não pode queimar. Nós precisamos da palavra, queridos. Mateus capítulo 4, versículo 4, e Lucas também 4, versículo 4, o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Que existe um alimento natural que nos sustenta, mas também existe um alimento espiritual que nos fortalece, e nós precisamos desse alimento todos os dias. Você precisa da palavra de Deus, irmãos, e eu preciso dela todos os dias. Voltemos a crer, queridos, em tudo aquilo que o Senhor nos disse. Voltemos a crer na palavra. Porque esses dias a gente tem acreditado em tudo, menos na palavra. A gente acredita no que passa na televisão, mas não crê na palavra. A gente acredita nas circunstâncias, mas não acredita na palavra que Ele nos deu. Creia nessa palavra, irmãos. Creia na palavra de Deus. A palavra do Senhor também diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Não é pelo ouvir, irmãos. A fé vem pelo ouvir. É algo diário. É algo que você continua fazendo todos os dias. A fé vem pelo ouvir. É todos os dias, irmãos. Não é um dia eu ouvi, não. A fé vem pelo ouvir. Então a nossa fé, ela é alimentada através da palavra de Deus. A nossa fé, ela é edificada através da palavra. É por isso que nós não podemos ficar distantes dela. Nós precisamos desse alimento diário, irmãos. É um maná que Deus tem para nós todos os dias, que vai fazer com que essa chama continue acesa. E como Paulo declara, embora nós estejamos a nos cansar, a nos desgastar pelo lado de fora, mas por causa dessa palavra e pelo Espírito, nós estamos sendo edificados todos os dias no nosso interior. Então não corra da palavra, abrace a palavra, medite nessa palavra todos os dias e se alimente dela, porque a nossa vida espiritual depende dela. O reavivamento, queridos, pessoal que nós precisamos e que vai gerar um avivamento coletivo, depende dessa palavra, irmãos. Não é uma palavra que procede do homem, mas é uma palavra que procede da boca de Deus. Versículo 28. E ao se aproximarem do povoado, Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Irmão, Jesus é tão lindo, tão cavalheiro, tão perfeito, irmãos. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Versículo 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Irmãos, nesse momento aqui, os discípulos não sabiam que era Jesus. Mas aí mais na frente eles vão dizer: cara, era por isso que o nosso coração queimava, porque quando ele compartilhava a palavra, algo borbulhava dentro de nós. Eles não sabiam que era Jesus, mas por estarem sendo alimentados, edificados por aquilo que eles estavam recebendo, eles queriam mais. Irmãos, como é que estão as nossas conexões? Como é que estão os nossos relacionamentos hoje? Existem pessoas que nos aproximam mais de Deus, irmãos, e sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar delas. Aqueles dois discípulos estavam com o coração queimando, sentindo algo diferente,
E aí quando Jesus falou que ia mais adiante, eles falaram: opa, não vai não, fica aqui, está tão bom, a gente está sendo tão edificado, a gente está sendo tão abençoado pela sua vida, fica mais um pouco. Irmão, se aproxime daquelas pessoas que têm Deus, se aproxime daquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, se aproxime daqueles que oram, se aproxime daqueles que creem, se aproxime daqueles que querem crescer, daqueles que querem buscar Deus. Deus nos criou, irmãos, para nós sermos como a águia, para termos visão e voarmos em lugares altos na presença de Deus. O problema é que a gente só quer andar com galinha, irmãos. E se a gente ficar com galinha, a gente só vai ficar com a nossa cara e boca no chão, ciscando e procurando as coisas aqui na terra, no chão. E a gente já sabe o destino da galinha, né, irmãos? É a panela. E pensa numa comida boa, né, irmãos? Franguinho, né? Galinha caipira, pensa num negócio bom. Mas Deus não nos criou para sermos como galinhas, irmãos. O problema é que a gente precisa andar, irmãos, com pessoas que querem Deus. A gente precisa andar com pessoas que vão nos levar adiante, pessoas que vão nos inspirar. Como é que você quer orar, irmãos, e você só anda com quem reclama, você só anda com quem não ora, você só anda com quem fala mal dos outros, você só anda com quem murmura, você só anda com quem reclama? Você vai acabar se tornando alguém amargurado, irmãos, frio, igual essa pessoa. Anda com quem está quente, anda com quem está com Jesus, irmãos. Anda com quem está perseverando, anda com quem está queimando por Jesus, porque se você estiver frio, se você chegar perto da fogueira, irmão, você vai se aquecer. Não se torne uma geladeira espiritual, irmãos, frio, amargurado. Deus quer acender a chama no teu coração e no meu coração. Então se conecte com pessoas que vão te inspirar, pessoas que vão te levar a orar mais, a crescer mais, a buscar mais a Deus. E faça como esses discípulos: ei, não vai não, fica aqui mais um pouquinho, que eu quero aprender mais com você, eu quero orar mais com você. A gente não precisa, irmão, se isolar, né, com as pessoas. É só a gente ter um entendimento e saber, né, que tem amigos, colegas, conhecidos, e nós não deixarmos sermos influenciados por essas pessoas, mas pelo contrário, nós influenciarmos. Não deixe o gelo apagar, irmãos, o teu fogo, mas pelo contrário, se alimenta da palavra todos os dias, e que o teu fogo é que venha derreter esse gelo. E onde você chegar, irmãos, que esse fogo venha influenciar, irmãos, em nome de Jesus. Então cuidado com as conexões que você tem feito, irmãos. Cuidado com as alianças. Faça alianças com quem quer Deus, com quem está sendo avivado, com quem está buscando a Deus, com quem está crescendo, porque senão você vai acabar morrendo, irmãos. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Oh, irmãos, como Jesus deseja ter um relacionamento conosco. E como a gente está acostumado, né, e se acostuma a ter pouco de Deus, a experimentar tão pouco do Senhor, e a gente se acomoda e acha que as coisas espirituais e sobrenaturais são só para os líderes, para aqueles que estão à frente. Não, esse relacionamento é comigo, é para mim e para você. Apocalipse 3:20, Jesus diz que Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com eles. Então, queridos, se nós verdadeiramente desejamos esse reavivamento no nosso interior, nós precisamos buscá-lo como nunca. Precisamos buscá-lo intensamente, de uma forma diferente, e não deixá-lo ir. É como aquela canção, né, que foi ministrada aqui no domingo passado. Nos deixa ser a geração que busca, né, a tua presença. E que nós não venhamos sair sem a presença do Senhor, né? Nos deixa ser a geração que busca
tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria. Deixa-nos ser, Espírito Santo, essa geração que vai viver esse avivamento, essa geração que vai experimentar da tua glória, Senhor. Nos deixa ser.